Após o empate, mais um empate do Palmeiras com o Fluminense, eu fazer o vídeo ontem à noite, não, nem fiz, estava tão desanimado após a performance do Palmeiras, que eu lembro que no empate 0-0 contra o Vitória, eu fiquei muito emputecido, né? Um pouco transtornado, esmurrando parede, mediante mais uma performance negativa do Palmeiras. Mas a gente viu contra o Fluminense, né? Que teve toda aquela resenha pré-jogo. Será que o Fluminense vai entregar? Poder agradecer 2010, que o Palmeiras foi lá e entregou pro Fluminense para poder prejudicar o Corinthians? Fluminense poupando os jogadores porque ia atuar em gramado sintético. Não houve nada disso. Não houve entrega, não houve nem entrega dos jogadores do Palmeiras também, quanto a entrega de entregar um bom futebol. Não teve nada. Teve o mais do mesmo que veio acontecendo. O Palmeiras ganhando, perdendo, empatando, tirando a performance que foi do Palmeiras, do tomar o 3-0 da LDU e depois virando no jogo da volta para 4-0, total de 4-3, o Palmeiras jogou muito bem. O Palmeiras, basicamente nessa temporada, vem vivendo de jogos esporádicos, mas a continuidade de um bom futebol a gente não vê. Teve parte na temporada que o Palmeiras teve um certo padrão, mas até dentro desse padrão o Palmeiras oscilava. Agora o Palmeiras e o palmeirense poderá se gabar, entre aspas, que o Palmeiras agora está tendo um time regular, regularmente muito mal. Porque mais uma performance do Palmeiras, mais uma vez que entra em campo, disputando o título brasileiro. E segundo Abel Ferreira, o Brasileirão acabou. O título já está entregue ao Flamengo. E muito culpa disso está nas mãos de Abel Ferreira. Então, antes de falar desse meu achismo, esse meu desabafo do Palmeiras 0, Fluminense 0, eu vou pedir para você já deixar o seu like. Se caso não for inscrito, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, compartilhar o conteúdo e ativar as notificações do YouTube. E vamos lá. Vamos falar desse Palmeiras que, mediante as palavras do técnico, né, que é o que manda nos jogadores, pelo menos na teoria é assim. Na entrevista pós-jogo, o Abel Ferreira entregou os pontos. Agora o foco é no sábado, que acho que isso até que meio que atrapalhou o Palmeiras, focando muito no sábado e esquecendo de viver o hoje, né? Performances negativas contra o Mirassol, contra Santos, contra Vitória, contra Fluminense. Hoje o Palmeiras deposita todas as suas fichas no jogo de sábado contra o Flamengo, a decisão da Libertadores, para a gente julgar ou não a temporada foi boa ou não. Por resultado, o Palmeiras ganhando a Libertadores, show de bola. O Palmeiras vai se tornar o maior brasileiro na Libertadores. Mas performance, esses 2 anos de 2025 até o ano de 2024, tirando o final de 2023, o Palmeiras terminou bem, fazendo a tal da remontada no Campeonato Brasileiro e atropelando o Botafogo. O Palmeiras foi refém de si mesmo, de péssimas apresentações. Constantemente, a média do Palmeiras sempre foi muito ruim, 2024, 2025, vivendo lampejo de jogos. Como o elenco do Palmeiras é muito bom, o Palmeiras sempre, mesmo não jogando bem, sempre pleiteou os títulos que estava disputando. Foi até a final de um Paulista, foi até fases afuniladas de Copa do Brasil, mas nunca vencendo. Por quê? Porque o time não mantém uma regularidade boa. Segundo Abel Ferreira, o campeonato já está entregue. E eu sempre fui muito crítico da direção do Palmeiras, da presidente Leila Pereira, mas uma coisa temos que ser sinceros, tirar o clubismo e até as ideologias à parte, a diretoria, até a Leila Pereira, fez a parte dela. Porque Abel Ferreira, eu quero jogadores, quero isso, quero aquilo. Tem um Paulinho que está há bom tempo, já está machucado, ajudou muito o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, né, passando do Botafogo, aquele gol. Mas o Palmeiras teve material, Abel Ferreira teve material nas suas mãos para poder executar um bom futebol. Não. Há um bom tempo, não somente Palmeiras e Fluminense, o Palmeiras vive refém do quê? Aquelas eternas e enfadonhas ligações diretas, antes com o Everton, hoje com Carlos Miguel. Então não é coisa do jogador, é coisa do técnico.
time tá desesperado, ligação direta do goleiro do zagueiro pro ataque. Para um Vitor Roque, para um Alan, para um Flaco Lopes ficar correndo atrás da bola, batendo de cabeça com o zagueiro. Isso é complicado. Muito chuveirinho. Não, e uma coisa que mostra o total desespero e despreparo nesse momento com o Abel Ferreira, faltando 10, 15 minutos, até no jogo do Vitória foi assim. Gustavo Gomes, que acho que contra o Vitória ele estava até no banco. Ele entrou, e o que aconteceu? E contra o Fluminense ele começou desde o início. Faltando alguns de 10, 15 até 20 minutos, ele vira centroavante. Ele é zagueiro, ele desguarnecia a zaga do Palmeiras, deixa um buraco atrás para tentar golzinho de cabeça e é só chuveirinho. Chuveirinho sem fundamento nenhum, porque o time do Palmeiras, não sei se é falta de treino, não sabe cruzar. Não, isso chega a ser, de certo ponto, até irritante. O time palmeirense não sabe cruzar uma bola. E fica só tentando. Aí fica Vitor Roque brigando e se estapeando com o zagueiro. Flaco Lopes tentando driblar e sendo muito fominha. Gustavo Gomes, toda aquela sua vontade, até passa do ponto, tentando fazer um golzinho Salvador, o tal do gol cagado. Então o Palmeiras não tem padrão. E a culpa é sua, Abel Ferreira, sim. Né? Você queria jogador, você teve jogadores. O Palmeiras, com esse plantel, poderia estar fazendo muito mais. Ah, mas está disputando títulos. O Palmeiras tem que vencer títulos. Tem que manter uma regularidade boa. O Palmeiras não tem que se nivelar. Ah, mas o São Paulo e o Corinthians não tá bem. Foda-se eles. O Palmeiras tem que focar em si. O Palmeiras não está bem. Ah, se o meu rival está mal, eu vou me nivelar por baixo? Não. O Palmeiras tem que estar aqui, no topo. Se o Palmeiras se propôs a estar no topo, o Palmeiras tem que lutar e jogar para tal. Não ficar se nivelando por baixo. Isso aí é coisa do nível deles. São Paulo e Corinthians que gostam de se comparar. Ah, o Palmeiras não conseguiu? Ah, pra mim já tá bom. Não, o Palmeiras não pode pensar desse jeito. O Palmeiras, pela grandeza do time que é, e se propôs a querer brigar e disputar com o Flamengo, disputar títulos, tem que se elevar em tamanha grandeza, não olhar para baixo. Como eu estava falando, esse jogo do Palmeiras e Fluminense, mais um jogo vergonhoso e sem repertório. Como eu já tinha citado, as diversas bolas cruzadas na área, ligação direta em excesso. Eu não reclamo em ter uma ligação direta, tendo o time do Palmeiras bem postado e aberto nas pontas para poder fazer cruzamento, mas uma hora ou outra. Só que o Palmeiras 100% do tempo só faz isso. Aí como é que você quer que o torcedor palmeirense, saia satisfeito se o Palmeiras não vence, empata ou perde e fica naquela só chuveirinho, só ligação direta? E somado a isso, se pelo menos vencesse e colasse no Flamengo, agora abriu. Ainda existe 9 pontos em disputa, mas já tem 4 de diferença. Com certeza o Flamengo vai poupar na terça-feira contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Abel Ferreira também deu a entender também que na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, também o Palmeiras irá poupar. E até deve. Se você não está mais com foco, achar que o Palmeiras não vai mais vencer, foca no sábado, porque a temporada do Palmeiras é sábado. E isso é uma coisa que o bem ou o mal também. O lado bom, ganhar uma Libertadores sempre será muito bom, ainda mais contra o grande time do Flamengo, mas o lado ruim, o Palmeiras vindo conquistar uma Libertadores, que vai macular, vai esconder, jogar a sujeira por baixo do tapete das más performances do Palmeiras. Isso é o lado ruim do Palmeiras vir ganhar uma Libertadores. Poxa, ganhamos de um grande Flamengo. Ah, o Palmeiras heróico. Vai ter toda essa narrativa. Abel Ferreira, técnico maravilhoso, o maior da história, que eu concordo, é o maior da história do Palmeiras. Mas também gosta de sentar em cima de tudo que ele construiu, em vez de olhar para frente e querer algo mais, algo maior. Porque o bom técnico é aquele que deseja sempre mais, não fica sentado em cima das suas glórias. E Abel Ferreira está um bom tempo fazendo isso. Quando ele erra, ele não... Uma coisa que eu já percebi no Abel Ferreira, quando ele erra, ele não assume os seus erros. E outra coisa que eu acho uma falha gritante no Abel, por mais que eu goste muito do Abel, pelas conquistas do Abel, ele não admite seus erros. E outra coisa pior,
ele não enxerga uma coisa óbvia. O Palmeiras não está jogando bem e ele insiste, ele demora para poder fazer as mudanças necessárias. Aí faltando 10, 5 minutos, ele bota aquele batalhão, bora pro abafa. Aí o Palmeiras às vezes consegue resultado na última bola na base do abafa, não foi algo construído. Salientando, o Palmeiras tem time para poder construir isso. Então é coisa que me deixa muito... já me deixou emputecido, hoje me deixa desanimado, entristecido. Acho que resolvendo fazer esse vídeo hoje na manhã de domingo e não na noite de sábado, é porque eu estou muito mais entristecido, né? Desanimado, essa é a verdade, do que contra o Vitória eu fiquei muito puto. A má performance contra o Fluminense, igualmente 0-0 os dois jogos, mas a gente entrega os pontos. É muito difícil. Citei as falhas de Abel Ferreira, mas tem as falhas também dos jogadores também. Eu vou citar alguns jogadores que eu gostaria de pontuar. Jogadores somente com vontade. Eu vou citar dois: Gustavo Gomes e Vitor Roque. Ambos têm muita vontade, transpiração. Vitor Roque também vai para o lado da habilidade, ele alia habilidade e vontade. Gustavo Gomes é 100% visceral, é 100% vontade. Por vezes passa até do ponto nesse excesso de vontade, mas jamais se entrega. Outro destaque, entre aspas, do Palmeiras, Flaco Lopes. Tem uma certa habilidade, mas depois das suas idas e vindas de seleção argentina, joguei com o Messi, né? Treinei junto com o Messi, que entrar em campo ele entrou muito pouco, né? Mas fominha demais, querendo ele resolver. Eu sou jogador de seleção argentina, querendo resolver. Teve lance, porra, tinha o Alan aberto numa ponta, tinha o Vitor Roque aberto na outra, ele quis chutar com um monte de zagueiro do Fluminense na frente, e ainda assim chutou fraco na mão do Fábio. Aí complica, hein, Flaco Lopes? Mas ele ainda vai ter sua vaga cativa porque não tem outro melhor, né? Vitor Roque e Flaco Lopes será o nosso ataque contra o Flamengo. Outro destaque, mas agora sim um destaque negativo mesmo, eu podia escolher vários, mas eu citei dois que entraram em campo. Rafael Veiga e Felipe Anderson, a cara do desânimo. Com a bola, o que eles fazem? Toquinho de lado. É a tal da fatiada. Para, domina, levanta a cabecinha, toca de lado. Cadê a produtividade? Cadê a produção? Não tem. Então, eles atrasam o jogo. E quando perde a bola, mãozinha na cintura. Desanimou. Errou. Caralho, vai. Isso aí, eu falando de Felipe Anderson e Veiga, mas até o Flaco Lopes fez isso. Após perder aquele gol na cara do gol, que ele só chutou, tanto que no rebote a bola passou perto dele. O que ele fez? Ele se abaixou para poder puxar o meião, lamentando que ele perdeu o gol. Porra, então ele tá pensando mais nele do que pensando no coletivo. Eu perdi o gol. Perdeu, vai lá no rebote e tenta pegar essa bola. Sendo que a bola passou do lado dele, mas ele não viu que ele tava tristinho, cabisbaixo. Porra. Então, essas coisas, esse egocentrismo, esse mais olhar para si do que olhar para o coletivo, que estraga o Palmeiras. O Palmeiras não está performando bem, não está jogando bem, mas o técnico não vem ajudando, muitas vezes atrapalhando, e os jogadores também. Então, dessa vez, o palmeirense, o torcedor pode falar. A diretoria fez o que a comissão técnica quis. Eu quero jogadores. Entregou os jogadores. Todos os jogadores que foram entregues, a comissão técnica, Abel Ferreira, deu o aval. Ok, eu quero ele. Agora, Abel faz jogar errado. Eu dei o exemplo do quando era o Everton e agora o Carlos Miguel no gol. A jogada é a mesma. Bolão chutado pra frente. Então, quer dizer, isso é treinado. Não é que o Everton é ruim, que ele só dá chutão. Carlos Miguel também dá chutão. Então, isso é algo treinado. É algo errado. Então, em vez de sair jogando, já que inventaram essa viadagem do futebol moderno, goleiro tem que sair jogando. Toca curto, cacete. Mas o Palmeiras, 100%. Chutão pra frente. Chutão, chutão, chutão. O goleiro tem que dar chutão quando se sente pressionado. Mas toda hora o goleiro do Palmeiras ou o zagueiro sozinho, chutão, chutão, chutão. E não produz nada. Então essa é a falha da comissão técnica, essa é a falha do Abel. E também tem a falha dos jogadores que não improvisam. Por mais que tenha algo treinado, os jogadores têm que improvisar. Bolinha no chão, toca, toca, toca e vamos pro jogo. Agora a sequência do Palmeiras, provavelmente acho que não vai. 3 jogos do Palmeiras vai ser fora de casa. Grêmio, vai ser na Arena do Grêmio, Atlético Mineiro em BH, em Belo Horizonte, na Arena do Galo, e fechando no Castelão, em Fortaleza.
Então dá para o Palmeiras ganhar as 3, dá para perder as 3, o Palmeiras também não, dá, não podemos se surpreender mais nada com esse Palmeiras. E do outro lado tem o Flamengo, que vai jogar 2 fora e 1 em casa. O Atlético Mineiro provavelmente o Flamengo com a equipe reserva, tem 4 pontos na frente, se perder pode cair para 1 e ir para Lima na final da Libertadores tranquilo, sou líder do Brasileirão. Esse era o meu maior medo, o Palmeiras ir para Lima sem ser líder do Brasileirão. A cobrança ia ser bem maior. O Flamengo vai tranquilo para Lima. Ceará vai ser no Maracanã, vai ser uma sova, o Flamengo vai brincar, vai dar tapinha no bumbum, tapinha na cara, que quem sabe até comemorando um título de Libertadores, ou lambendo as feridas de uma perda do título para o Palmeiras, mas hoje eu não estou acreditando, e fecha o Campeonato Brasileiro Flamengo em Mirassol contra o Mirassol. Então, sacramentando ou não o título brasileiro. Detalhe, o Campeonato Brasileiro pode acabar nessa terça-feira, se o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro em BH e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o campeonato já acaba e o Flamengo é campeão brasileiro. Então, isso é culpa da comissão técnica, de Abel Ferreira e dos jogadores. Não é uma coisa que Abel também citou na entrevista. Não foi só eu que errei, todos erramos. Então, isso é bom também quando ganha, também compartilhar. Não só eu que ganhei, todos ganhamos. Mas o Palmeiras não está nem ganhando, não está nem jogando para isso. Então, eu até corroboro com essa opinião do Abel também, no sentido de o campeonato já está entregue ao Flamengo, por culpa do Palmeiras. Então é isso. Palmeirense, foco agora é salvar a temporada no sábado, em Lima, no Peru. Porque Brasileirão, nas palavras de Abel Ferreira, está entregue ao Flamengo.